E hoje eu vou te ensinar como comprar sua casa em Portugal sem entrada e sem pagar imposto, independente de você ser cidadão europeu ou imigrante. E se você não me conhece, eu sou a Mila Britoc. Eu moro aqui em Portugal há mais ou menos 5 anos, um pouquinho mais. E durante esse período, na verdade é um período de 4 anos, eu produzo conteúdo aqui para a internet ensinando a você, imigrante, independente de nacionalidade, se você for indiano, brasileiro, angolano, moçambicano, enfim. Eu te ensino vários procedimentos a como você viver, morar, trabalhar e ter uma vida digna aqui em Portugal. Inclusive, eu comprei a minha casa própria aqui em Portugal quando eu fiz 30 anos e tem vários vídeos aqui que eu mostrei como foi todo o processo e ensinei a você, porque não basta eu comprar, porque a minha intenção aqui não é mostrar as coisas que eu tenho e que eu vivo no país para você ficar invejando e desejar a vida que eu tenho. Não, a minha intenção é fazer você conseguir também e sermos uma comunidade unida e realizada, porque se temos uma comunidade onde todos têm pelo menos o básico, o mínimo, uma casa própria, um trabalho bom, uma vida confortável e segura, olha, vamos ser uma comunidade realmente muito mais feliz e uma sociedade muito melhor de se lidar. Mas vamos à parte que interessa, que eu vou te ensinar agora a como você conseguir comprar sua casa em Portugal sem precisar de dinheiro de entrada e nem precisar pagar aqueles impostos aí de IMT, imposto de selo, que é uma paulada que é quase 5.000 euros. Vem comigo! Mas antes de eu te falar sobre requisitos, o que você precisa fazer, como você vai conseguir conquistar sua casa própria sem entrada, sem dar nenhum dinheiro para você fazer esse financiamento, calma, antes você precisa saber o principal, sobre do que é que eu estou falando. O que eu estou falando é sobre um programa do governo criado que se chama Crédito Habitação Jovem. Ele foi criado em setembro de 2024 e nada mais é do que uma garantia pública onde você consegue financiar 100% do seu imóvel. Portanto, que esse valor não ultrapasse 350.000 euros. Agora sim, vamos ao principal. Quem tem direito a esse programa, a essa garantia pública? Quais são os requisitos? Primeiro, qualquer jovem que tenha idade entre 18 a 35 anos e possua domicílio fiscal em Portugal. A pessoa também não pode ganhar mais do que 5.800 euros mensais aí de rendimento. E sendo que essa habitação, esse imóvel que vai ser comprado, tem que ser o primeiro imóvel em nome da pessoa. Ou seja, a pessoa não pode ter comprado outros imóveis anteriores e nem sequer ter se beneficiado de algum tipo de garantia de crédito ou habitação também do governo. E um ponto muito importante que você tem que ter bastante atenção quando você começar seu processo é que a garantia pública ela só cobre até 25% da transação do imóvel. Só que vamos lá, não basta cumprir os requisitos que eu acabei de falar para vocês que são obrigatórios. Você também precisa passar pelos critérios de financiamento que eu já expliquei aqui em alguns vídeos. Vou deixar um exemplo de um dos vídeos que eu expliquei para você sobre os critérios que você precisa para financiar um imóvel. Depois que terminar esse vídeo, então você dá uma maratonada para saber quais são esses critérios de financiamento. Mas eu vou dar só um exemplo para você. Um desses critérios é a documentação que você precisa ter, que também é obrigatória, e a taxa de esforço, que não pode ultrapassar até 50% dos seus rendimentos. Ou seja, se você recebe 800 euros mensal, a parcela do financiamento da casa não pode ser mais do que 400 euros mensal. Isso é uma taxa de esforço de 50% para você ter uma noção, uma ideia. O prazo desta garantia ela tem que celebrar até dia 31 de dezembro de 2026 e todos os bancos estão inclusos nesse programa, o que isso é muito bom para você, porque significa que você pode simular em todos os bancos e o que te oferecer a menor parcela vai ser a melhor opção para você fechar. E lembre-se que financiar uma casa não é só encontrar o imóvel e ter o financiamento aprovado pelo banco. Você também precisa ter conhecimento sobre as taxas. Aqui em Portugal, se você é cidadão, você sabe. Mas se você é estrangeiro, se você é imigrante, talvez você não saiba dessa informação. Mas diferente, por exemplo, do Brasil, aqui em Portugal existem 3 tipos de taxa. A taxa fixa, a taxa mista e a taxa variável. E as taxas, a depender de qual você escolha, pode, por exemplo, trazer um grande problema no futuro. Só para você ter uma noção, existem taxas que podem começar aí por 150 euros e depois de um ano essa taxa está a 600, 700, 800 euros. Então, para não ter problema de você pegar uma taxa que você não consiga pagar até o final do financiamento, até o final do empréstimo, eu aconselho a você dar uma olhada também nesse vídeo aqui, tá? Sendo que eu vou botar também no final desse vídeo, eu vou botar ele de sugestão, que é um vídeo completo sobre os tipos de taxa aqui em Portugal. Então você analisa e vê qual é a melhor taxa para ti. Pelo amor de Deus, não vá assinar papel sem saber o que você está assinando, não. Já te falei sobre os requisitos, agora eu vou te falar sobre quais documentos você precisa para você entrar nesse programa e conseguir essa garantia pública. Mas antes, você tá gostando desse vídeo, né? Tá achando ele super importante, com informações completamente úteis que vão ajudar demais na sua conquista da sua casa própria. Então eu quero te convidar a você clicar no like. É 2 segundos, não custa nada e é super rápido. Uma mãozinha que tem assim, tá? Aqui embaixo do vídeo você vai clicar e pronto, tá feito. E se inscreve no canal, que além desse vídeo eu tenho muito mais coisas importantes e que vão transformar a sua vida
para melhor e eu quero muito te passar essa informação. Mas para você saber e ficar por dentro de tudo, você precisa se inscrever no canal. Aqui do lado tem um botão vermelho escrito inscreva-se ou inscrever-se. Você vai clicar e pronto, tá feito. Também é bem rapidinho, é gratuito e você está inscrito no canal. Agora vamos saber quais documentações você precisa para comprar sua casa sem entrada? Agora pega seu papel e caneta para anotar todos os documentos que você vai precisar apresentar para você pegar essa garantia pública e financiar o seu imóvel 100%. O primeiro documento é um documento de identificação, o seu cartão cidadão ou algum documento estrangeiro que comprove que você tem autorização para residir em Portugal. Pode ser também a autorização de residência. Ali na lei, nos requisitos, pode colocar autorização de residência, mas eu não indico, porque a autorização de residência ela tem uma validade de no máximo 2 anos. O que, por exemplo, em um financiamento do banco, eles podem negar por não ser um documento com validade extensa e um financiamento dura aí no mínimo 30 anos, 35 anos. Então é um documento que pode ser o motivo da negativa do seu financiamento. Então eu sempre indico a você apresentar o cartão cidadão. Se você é imigrante e tem autorização de residência, você pode também solicitar o seu cartão cidadão através do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Solicitando esse Estatuto de Igualdade, você tendo ele em mãos, você pode fazer a solicitação no órgão chamado Registros e ter esse cartão cidadão. Ok? Lembrando que quando eu falo para você ser inscrito aqui no canal, é porque é para o seu bem, para você sempre se manter atualizado e informado. Se você, por exemplo, não sabe como solicitar o seu Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, que é um processo que está aberto para qualquer brasileiro que está aqui no país e tem autorização de residência em mãos, e após ter esse estatuto em mãos, você solicitar o seu cartão cidadão, se você não sabe, eu te ensino aqui no canal, meu amor. Por isso que é muito importante você se inscrever para se manter sempre bem informado. Outro documento muito importante que também você vai precisar é a declaração de não dívidas, tanto nas finanças quanto na segurança social, e também a certidão predial negativa. Além da certidão predial negativa, você também vai precisar do certificado de domicílio fiscal em Portugal. Ambos esses documentos você consegue através do Portal das Finanças. É gratuito, em alguns minutos ali você solicita e já tem ele em mãos para impressão. Outro documento também que você vai precisar é sua nota de liquidação do IRS, sim, do seu imposto de renda do ano passado. Fora isso, você também vai precisar da sua declaração dos 3 últimos rendimentos dos 3 últimos meses tirados diretamente lá na Segurança Social. Essa declaração da Segurança Social você também consegue tirar no site da Segurança Social direta. E por último, um documento que comprove o valor de aquisição do imóvel. Só que eu sei que a dúvida de muitos é, se você vai financiar um imóvel sem dar nada de entrada, provavelmente a parcela vai ficar absurda. Quanto é que mais ou menos daria por mês? Provavelmente eu tenho quase certeza, não, que tu tá pensando isso nesse exato momento. Quanto eu pagaria de parcela financiando uma casa? E quanto mais ou menos custa uma casa aqui em Portugal? Por isso que eu trouxe algumas simulações para você ter noção também de valores, porque além de documento, além dos requisitos obrigatórios, eu quero te deixar preparado para tudo, inclusive para você ter noção se você tem condições de dar entrada nesse programa, porque a parcela fica viável ou não aí no seu orçamento mensal. Um ponto muito importante que a gente precisa saber, existem requisitos, não é, meu Deus, eu tenho um rendimento, o governo vai me liberar 300 mil euros para financiar minha casa, eu sou uma pessoa solteira, ganho salário mínimo, então eu tenho até 300 mil euros para financiar, é isso que a garantia pública do governo vai me dar? E a resposta é não. Por isso que eu fiz essa simulação para você ter uma noção. Vou botar aqui do lado, tá? Uma simulação que eu fiz diretamente no site para você ter uma noção. Eu vou lidar com várias situações, mas vamos começar com essa. Coloquei aqui uma simulação de uma pessoa solteira que recebe 870 euros mensais aqui no país, que é um salário mínimo português. Quando você for fazer a sua solicitação, eles perguntam quanto você tem de dívida mensal. Tá? Essa dívida mensal, por exemplo, se você paga aluguel, o aluguel não vai entrar nessa dívida, porque se você está financiando uma casa, é para você ir para casa morar e sair do aluguel. Então, o que que você vai botar nas suas dívidas mensais? Conta de água, conta de luz, internet fixa, plano de celular, se você tem algum financiamento do carro, se você tem algum financiamento de algum telemóvel, algum móvel, alguma dívida no cartão de crédito que você financiou, é isso que você vai colocar ali na sua taxa de esforço. O quanto você tem dessas dívidas, ok? Eu coloquei aí, por exemplo, para vocês 200 euros, que a pessoa tem 200 euros de dívida fixa ali, de financiamento, de parcelas mensalmente. Neste caso específico, a garantia pública
aprovou o financiamento de um valor de um imóvel de até 66.436. Mas como seria esse cenário, por exemplo, para uma família, 2 pessoas, tá? Eu estou colocando o salário mínimo, gente, porque é o mínimo que você pode receber. Se você recebe mais, óbvio que vai liberar mais valor para você. Mas já estou aqui apresentando com os cenários mínimos. Então, se você é uma pessoa solteira, recebe um salário mínimo aqui em Portugal, você sabe que a taxa da sua garantia pública, o máximo que a garantia pública vai lhe permitir financiar, são 66.400 e pouquinho, beleza? Para você ter noção. Agora, se for um casal que recebe um salário mínimo, como fica esse cenário? Vou botar a simulação aqui do lado para vocês. A simulação no caso de um casal onde ambos recebem um salário mínimo que são de 870 euros, totalizando o valor de 1.740 euros mensais por conta dos dois, da somatória dos dois rendimentos das duas pessoas, neste caso liberou um valor de 145.649. Só que aqui tá. Como ficariam essas parcelas mensalmente? E quanto custa um valor de um móvel? Vou dar um exemplo do meu, tá? Que eu já mostrei aqui a minha casa, um apartamento que eu comprei que fica no centro da cidade, bem localizado, perto de 2 supermercados. Minha casa é literalmente na frente de uma escola pública, tem 2, na verdade, escolas públicas perto da minha casa, mas tem uma que é bem de frente. Fica perto de pontos de ônibus, linha de trem, transporte público, tem um posto de saúde também muito próximo, quase 100 metros da minha casa, o posto de saúde, tem um hospital público, ou seja, uma boa localização. Um apartamento de 200 metros quadrados com 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha e varanda. Esse meu apartamento, ele foi anunciado por 98 mil. Já fiz vídeo aqui mostrando, explicando, negociar é extremamente importante. E aqui em Portugal não é vergonhoso. Então ele foi anunciado por 98, mas no final eu comprei ele por 87,5. Então vamos supor, mais ou menos quanto você vai precisar para financiar uma casa. Eu estou colocando em pauta que você não vai ter a mesma experiência no mercado imobiliário que eu tenho aqui no país. Então você não vai conseguir, por exemplo, achar uma casa de 200 metros quadrados bem localizada, com tamanha estrutura já para morar, porque minha casa eu já comprei para morar. Eu entrei, só um mês que eu fiquei sem entrar nela logo de princípio, porque eu pintei a casa, fiz a decoração do jeito que eu queria, esperei os móveis chegar, eu já queria chegar com os móveis já dentro da minha casa, geladeira, fogão e etc. Então eu esperei esse prazo de um mês para já entrar na casa com a casa redondinha. Mas vamos supor que você não tem essa mesma experiência que eu tenho do mercado imobiliário. Então vamos supor que você não vai gastar 87 mil na sua casa que você vai financiar. Você vai financiar uma casa de 100 mil euros. Como ficariam as parcelas, sendo que você vai utilizar a garantia pública e vai dar 0 de entrada? Eu fiz uma simulação que eu vou deixar aqui para vocês terem acesso no valor de 100 mil euros com 0 de entrada em um período de 35 anos, recorrendo à taxa fixa. Ficou o valor de 282 euros e 29 cêntimos. Ou seja, por 282 euros, que atualmente em Portugal é o valor de um quarto para você compartilhar uma casa com pessoas desconhecidas, é esse valor hoje atualmente, sendo que a depender de cidade, cara, na verdade um quarto aqui é 350 euros. É a média de um quarto aqui. Então 282 euros você acharia tipo um quarto na cidade de interior muito barato. E esse valor você consegue, por exemplo, financiar um imóvel só para você de 3 quartos, de 2 quartos que seja, mas enfim, uma casa só para você que no final de 35 anos é sua. Ou se você quiser antecipar as parcelas, que aqui também tem essa possibilidade de se você antecipar as parcelas, eles fazem aí um desconto e você paga menos, tá? Então você acaba pagando menos juros. Então se você quiser recorrer a essa possibilidade, também há para você adiantar a quitação e não esperar 35 anos para quitar o teu imóvel. Mas mesmo assim, sai muito mais viável você pagar um financiamento de uma casa do que, por exemplo, ir para um aluguel de um imóvel, porque uma casa, essa casa financiada, se você for para o aluguel, no mínimo você aluga por 800 euros mensal, no mínimo, tá? Botando para baixo. A depender de como seja o imóvel e a localização dele, principalmente a localização dele. Você aluga no mínimo por 800 euros mensais. Ou seja, 282 euros não é nem o aluguel de um quarto. Então, por exemplo, em vez de você recorrer para um aluguel de uma casa ou um aluguel do quarto, você tem essa possibilidade agora, que é um programa do governo que vai durar até dezembro de 2026, você pode recorrer a ele, como eu acabei de te ensinar, e melhorar muito a tua vida.
E ainda tem um plus, você pode solicitar também a isenção de IMT e imposto do selo, portanto que o imóvel não tenha um valor, inferior a 316 mil euros. Se o imóvel for inferior ao valor de 316 mil euros e você seja jovem, entre 18 e 35, os requisitos que eu falei anteriormente, então você também consegue solicitar a isenção de imposto do selo e IMT. IMT é a isenção que dura por 5 anos, tá? É como se fosse IPTU do Brasil. Pois, você vai ter 5 anos desse IPTU daqui de Portugal, durante esse período. Então você também consegue fazer essa solicitação, o que te faz economizar ainda mais. Claro que os valores dependem muito de quanto custa o imóvel, mas eu vou deixar uma tabela aqui só para você ter noção o quanto que você vai economizar solicitando essa isenção. E se esse vídeo te ajudou muito e clareou as suas ideias, clica no like, que é essa mãozinha que tem embaixo, e se inscreve no canal, porque eu quero te ajudar ainda mais. Mas para isso você precisa fazer a sua parte, que é se inscrevendo aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho que está aparecendo aqui do lado. E se você sente que esse vídeo pode ajudar ainda mais pessoas, que tem uma comunidade que você pertence, algum grupo do WhatsApp, Facebook, alguém que você conhece, e sente que essa informação pode ajudar demais a transformar a vida dessa pessoa, cara, compartilha agora, porque notícia boa é notícia compartilhada. E nesse mundo que tem tanta gente fazendo mal e desejando mal pro outro, vamos ser a diferença? A diferença de luz, sendo luz na vida do outro, compartilhando coisa boa e ensinando coisa boa? E se mesmo depois de toda essa explicação você ficou com alguma dúvida, não tem problema, tá? Ninguém nasce sabendo e eu entendo que realmente você vai ter muitas dúvidas. Eu também tive no começo. Mas pode comentar aqui embaixo desse vídeo, tá? Que assim que eu ver teu comentário, eu respondo na mesma hora. Lembrando que a prioridade das respostas dos comentários são dos inscritos aqui no canal. E me segue lá no Instagram, que é o Mila Britoque, que eu te deixo sempre atualizado, porque infelizmente aqui no YouTube eu não consigo postar informações diariamente por conta da edição, que é um pouco mais trabalhada, enfim. Mas lá no Instagram, todo dia eu tô lá no Story mostrando meu dia a dia, minha carinha, minha rotina e muita informação também em primeira mão. Então me segue lá, que é o Mila Britoque. E é isso, muito obrigada por me acompanhar, eu espero ter sido luz no seu caminho e no próximo vídeo eu quero ver o seu comentário falando que já está no caminho aí para fazer sua casa própria, para fazer a sua solicitação da garantia pública, porque eu quero ver todo mundo aqui bem, forte, unido, uma comunidade crescente e o principal, quero te ver no próximo vídeo, tá? Tá achando que acabou? Peraí que vem a sugestão dos vídeos.